E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre as coisas que vem acontecendo no Vasco nesses últimos dias, desde ali o primeiro jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. O clima não é nada bom dentro do Vasco. As coisas acabam saindo um pouco dos trilhos por conta das péssimas atuações que teve o time do Vasco na semifinal contra o Nova Iguaçu. O Vasco fez dois jogos horríveis, dois jogos horrorosos. Nem preciso estar comentando isso com vocês, porque vocês assistiram os jogos, vocês sabem que o Vasco foi uma vergonha nos jogos contra o Nova Iguaçu. Mas não supera a vergonha que foi ontem a entrevista coletiva do Lúcio Barbosa. Pra mim, uma vergonha. Nem era necessário ele ter feito coletiva. Demitiu o Alexandre Matos, vai lá, faz uma nota oficial no Instagram, nas redes sociais do Vasco e pronto. Se era pra abrir uma coletiva pra passar aquela vergonha que ele passou ontem, era melhor nem abrir. Porque o torcedor que abre ali pra assistir a coletiva no celular, no computador, seja onde for, espera ali no mínimo o quê? Que o Lúcio Barbosa prometa que o Vasco vai trazer pelo menos umas duas contratações com nível para ser titular do time, ou que ele vai ali prometer que agora vai trazer um novo diretor ali de futebol que realmente vai fazer um trabalho competente, vai prometer mais investimento no futebol do Vasco, vai prometer mais cobrança aos jogadores, ao treinador. É isso que o torcedor do Vasco espera, um posicionamento forte e firme. Mas não foi isso que a gente teve ontem. Teve ele falando que a demissão do Alexandre Matos foi por conta de quebra ali de confiança. Ok, eu não tô aqui criticando a demissão do Alexandre Matos. Por mais que pode ter sido precipitada, o trabalho do Alexandre Matos não era bom. E aí entram várias outras questões. Era o Alexandre Matos que tinha autonomia realmente total para fazer as contratações no Vasco? Ou ele só podia contratar quem fosse aprovado pela 777 e pelo Ramon Dias? Porque eu posso aqui trazer alguns nomes pra vocês, que foi o Ramon Dias que indicou ao Vasco, como Rojas, que é um jogador que vem trazendo dor de cabeça à torcida. O próprio Ramon Dias pediu para renovarem um contrato do Praxedes, foi quase uma exigência dele, que ele queria o Praxedes no elenco. Pode ser que esses jogadores estejam vivendo um mau momento, beleza, que o Ramon Dias esteja certo, mas ok. Beleza também a demissão do Alexandre Matos. Mas aí, chegam perguntas para o Lúcio Barbosa, perguntando sobre o elenco do Vasco, se ele acha que o elenco do Vasco vai sofrer no Campeonato Brasileiro, ou se ele acha que o Vasco vai fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo, se vão ter reforços, e as respostas dele me assustaram. Primeiro, ele coloca as derrotas horríveis, ridículas contra o Nova Iguaçu, derrotas assim humilhantes, vexatórias pro Vasco, porque o Vasco não jogou futebol, foi dominado os 180 minutos pelo Nova Iguaçu. O Vasco não jogou futebol, foi muito inferior. Ele coloca, não, é questão de momento, a gente tá mal aqui agora, outro momento a gente tá bem. Não, quem acompanha os jogos do Vasco no Campeonato Carioca, e eu sempre falei isso pra vocês, sempre bati nessa tecla, que o time do Vasco sofria todos os jogos contra os times pequenos. O Vasco só não perdia um monte de jogo, ou empatava porque o Léo Jardim fazia vários milagres, porque as bolas dos adversários estavam batendo na trave. Então não me venha com essa que é de momento. O time precisa de reforços, precisa de contratações. E ele não fez promessa nenhuma de contratação, pelo contrário. Disse que o elenco é muito bom, disse que confia no elenco, que o elenco está praticamente ali fechado. E que se for trazer reforços, vai ser reforços pontuais, não jogadores que cheguem para ser titulares. E isso me assustou, porque o Vasco precisa de um segundo volante titular, precisa de um meia central titular urgentemente. Não era nem pra estar pensando, não, o Galdão vai dar conta. Pelo amor de Deus, chega a ser vergonhosa a coletiva que ele deu ontem. Foi passar vergonha, foi pra estressar o torcedor, eu mesmo. Depois de algumas respostas dele, fechei, porque eu não queria mais ver, não queria mais ter perturbação na minha cabeça. Não é isso que o torcedor do Vasco espera. Quando o Vasco foi vendido pra 777, o que o torcedor do Vasco esperava era um Vasco mais forte, era um Vasco mais profissional, e vocês estão demonstrando total falta de profissionalismo. Vão esperar dar merda no Campeonato Brasileiro, vão esperar o Vasco começar a brigar contra o rebaixamento, para aí depois no meio do ano pensar em reforçar o time, pensar em contratar, para tentar salvar a temporada. Não é muito mais fácil, cara, você fazer o investimento agora, contrata um jogador que vai chegar para ser titular, que realmente vai ter um bom desempenho dentro de campo, chega e cobra o Ramon Dias por um desempenho melhor do time ofensivamente. Cara, é muito mais fácil você fazer isso antes do campeonato começar do que depois. Porque depois vai ser mais difícil de trazer os jogadores aceitarem entrar num time que tá lutando contra o rebaixamento. Tomara que isso não aconteça. Tomara que realmente o Vasco faça uma temporada tranquila. Que não dê sustos ao seu torcedor, que briga ali em 10º, 9º.
Mas com o elenco que o Vasco tem hoje, com as lacunas que tem no elenco, cara, o Ramon Dias vai ter que ser mágico. Porque uma coisa é Campeonato Carioca, já é humilhante, é ridículo, é bizarro o Vasco ser dominado pelo Nova Iguaçu 180 minutos dos 2 jogos. Porque o elenco do Nova Iguaçu é muito inferior tecnicamente ao elenco do Vasco. E aí eu coloco sim nas costas do Ramon Dias e não só dos jogadores. Não só da 777, mas também na conta do Ramon Dias, que vem fazendo um péssimo trabalho nesse início de temporada. Tu pode defender o Ramon Dias, tu pode gostar dele, falar que a culpa não é dele, mas sim, ele tem sua parcela de culpa. O início do Vasco é muito fraco. Tomara, porra, pode ser que aconteça que nem aconteceu com o Botafogo na temporada passada. O Botafogo fez um campeonato carioca horrível, horroroso. E chegou no Brasileiro e começou a ganhar vários jogos seguidos, irmão. Tomara que isso aconteça com o Vasco. Tomara que o Vasco, pô, foi mal no Carioca, porque o Vasco foi mal no Carioca. Outra coisa que me deixou estressado com o Lúcio Barbosa. Não, a gente não foi mal no Carioca. Porra, tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem que o Vasco não foi mal no Campeonato Carioca. O Vasco foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Isso não é ser mal. Porra, o nível de vocês abaixou muito. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Você não pode, porra, achar normal o Vasco ser eliminado pelo Nova Iguaçu. Tu não pode achar normal o Vasco perder ou empatar com o Nova Iguaçu. Era pra estar arrancando os cabelos e falando, não, isso não é normal. Não é normal, não é o nosso normal. Agora, tu quer normalizar o Vasco ser eliminado pelo Nova Iguaçu? Vai ver se eu tô na esquina, porra. Vai ver se eu tô na esquina. Sabe, é umas paradas que me deixam revoltado. Vocês sabem que eu motivo, o jogador chega aqui no Vasco, porra, tento dar o apoio pro jogador. Falo pra torcida ter paciência várias vezes, mas tem coisas que não dá pra ter paciência. Tem coisas que não dá pra ter paciência, porque quer fazer o torcedor de otário. Não é normal o Vasco ser eliminado pelo Nova Iguaçu. Não seria normal o Vasco perder a final do Campeonato Carioca pro Flamengo. Vocês não podem colocar isso como normal. O normal do Vasco tem que ser ganhar títulos, tem que ser ambição, tem que ser lá em cima, brigando o tempo todo. O elenco do Vasco é horrível, Maurício, é horroroso. Não é horroroso, mas não é um elenco bom, porra. Não é um elenco bom. Não é o pior do Brasil, tá longe de ser um dos piores do Brasil, mas também tá longe de ser um dos melhores. O Vasco trabalha sempre no risco. É sempre no risco o trabalho no Vasco. Quer correr o risco de dar errado. Quer chegar na cara de todo mundo e falar que o elenco... Não, o elenco é bom, o elenco tá fechado, eu confio no elenco. Claro, você tem que falar que confia no elenco, mas chegar pro torcedor e falar que, porra, não, a gente não vai precisar de tantos reforços. E falar que o Vasco tá sendo protagonista no mercado, falar que o Vasco tá brigando com os outros gigantes também no mercado. Irmão, não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Ah, o Vasco gastou dinheiro? Gastou dinheiro. Mas será que o Vasco contratou nomes de peso? Não trouxe. E aí o Vasco hoje venceu um jogo treino, né? Um amistoso ali contra o Olaria por 5 a 0 no CT Moacir Barbosa. 2 gols do Cleiton, um gol do David, um gol do JP Murilo e um gol contra. Provavelmente não foi o Vasco ali jogando com o time titular, né? A escalação que jogou esse amistoso contra o Olaria, que venceu por 5 a 0, foi Keller no gol, Puma Rodrigues, depois entrou o Lucas Eduardo, Michael na zaga, Luiz Gustavo, Lincoln, depois entrou o Lincoln, Vitor Luiz na lateral esquerda, Patrick de Luca no meio de campo, Matheus Carvalho no meio de campo, JP Murilo no meio de campo, e aí no comando de ataque começou com o David, depois entrou o Ryan, jogou o Serginho e o Cleiton. E uma parada também que me deixa bem chateado no Vasco é que o Vasco tem um monte de jogador que eles sabem que é inútil, que mantém no elenco. Jogadores que provavelmente não vão ser utilizados, tipo o Patrick de Luca, cara. Suga dinheiro do Vasco e não rende nada em campo, nem entra. Entre outros nomes que o Vasco tem que negociar. Mas é isso, rapaziada, só um desabafo aí sobre a situação atual que vive o Vasco. Uma completa vergonha a coletiva do Lúcio Barbosa. Achei fraquíssima a coletiva dele. Achei que falou muita coisa ali totalmente equivocada da realidade que a gente vive. Tá vivendo na realidade dele apenas. Vejo pouca cobrança no Vasco. Vejo pouca cobrança em relação ao Ramon Dias, da própria torcida do Vasco. Porque, cara, eu venho insistindo aqui pra vocês e vou insistir. O time do Vasco não pratica futebol, irmão. Isso me deixa chateado. Eu não consigo assistir, por exemplo, eu vou assistir um jogo de futebol europeu, um time também que eu torço, que é o Liverpool. Porra, o time joga futebol, tenta jogar, porra, tu vê a diferença na vontade dos jogadores, como os jogadores correm ali a mais. E aí tu vai ver um jogo do Vasco, os caras não conseguem acertar passe de 2 metros. O time do Vasco hoje, treinado pelo Ramon Dias, não consegue acertar 5 passes em sequência de 3 metros. Foi assim no jogo contra o Nova Iguaçu.
É um Vasco que quando vai jogar clássico, vai jogar de forma covarde, com o rabinho entre as pernas. Bota 3 zagueiros, bota 2 alas, sabe? E joga por contra-ataque. Esse é o Vasco que vocês querem ou vocês querem um Vasco protagonista? Eu quero um Vasco protagonista. Eu não aceito esse tipo de atitude no Vasco. Eu não aceito. Eu não aceito. Quem é covarde, pegue suas malas e vai embora do Vasco. Você tem que ser corajoso, tem que passar confiança para os jogadores, tem que ter culhão para jogar no Vasco. Isso é uma parada que me irrita muito. O Vasco vai jogar clássico, bota 3 zagueiros, bota 2 alas. Porra, pelo amor de Deus, cara. Tenta jogar futebol. Tenta jogar futebol. Já tentou por uma vez? Tira isso da tua cabeça que o... Porque o Vasco não dá pra competir. Tira isso da cabeça de vocês. Vocês têm pensamento pequeno. Mas é isso. Abração do Francesco, nós fui.